Quando você abre o aplicativo do banco e olha para o saldo da sua conta neste exato momento, eu quero que você se pergunte com brutal honestidade: quem está realmente sentindo essa emoção que aperta o seu peito? É você, o adulto competente e profissional, que construiu uma carreira com esforço, ou você está, sem perceber, sentindo exatamente o mesmo medo paralisante que a sua mãe sentia há 30 anos, sentada à mesa da cozinha com a cabeça entre as mãos? A maioria de nós acredita que nossas reações financeiras são lógicas e atuais, mas a realidade espiritual é muito mais complexa e assustadora. Você pode estar apenas reproduzindo um eco emocional, revivendo uma ansiedade que nem sequer lhe pertence, como se estivesse possuído por uma memória celular que dita que o dinheiro é uma fonte de dor e não de liberdade. A verdade profunda que a sociedade ignora e que mantém milhões de pessoas talentosas presas na estagnação é que 90% das suas travas financeiras não têm absolutamente nada a ver com matemática, falta de oportunidade ou capacidade técnica. O que realmente governa a sua conta bancária é um contrato silencioso e subconsciente, chamado lealdade invisível. Sem saber, você pode ter feito um voto de amor cego na sua infância, prometendo internamente nunca ser mais próspero que a sua mãe para não deixá-la sozinha no sofrimento dela. Essa lealdade tóxica faz com que você se sabote sempre que começa a crescer, destruindo o seu progresso apenas para manter a frequência de escassez que o seu clã familiar reconhece como amor e pertencimento. Se você sente que existe um teto invisível sobre a sua cabeça, uma barreira misteriosa que te impede de acumular riqueza sem sentir uma culpa inexplicável, preste muita atenção, pois o que vamos realizar aqui hoje é definitivo. Eu não vou apenas te dar dicas de economia. Nós vamos realizar uma cirurgia na alma para cortar, de uma vez por todas, o cordão umbilical da escassez que ainda te alimenta com medo e limitação. Nos próximos minutos, vou te entregar um ritual bíblico mental esquecido, capaz de honrar a sua linhagem, sem que você precise carregar o fardo dela, permitindo que você finalmente ocupe o seu lugar de prosperidade no mundo. Prepare-se, pois a história financeira da sua família muda agora, começando por você. Feche os olhos por um breve momento e permita que a sua mente viaje de volta àquela cozinha da sua infância, onde o ar parecia ficar mais denso no final do mês, carregado de uma tensão silenciosa que você, mesmo sendo criança, captava instantaneamente. Talvez você se lembre da imagem da sua mãe sentada à mesa, cercada por papéis e contas, com aquele olhar distante de preocupação que parecia envelhecê-la 10 anos em poucos minutos. Você consegue ouvir o suspiro pesado que ela soltava, um som que não era apenas cansaço, mas um lamento profundo de impotência diante da escassez. Essa cena não foi apenas um evento passageiro. Ela foi gravada a fogo no seu subconsciente como a definição suprema de vida adulta, ensinando à sua alma infantil que lidar com dinheiro é sinônimo de sofrimento, angústia e uma luta interminável pela sobrevivência. Você cresceu ouvindo mantras de limitação que ecoam na sua mente até hoje, frases repetidas como verdades absolutas que moldaram a arquitetura do seu cérebro financeiro. Dinheiro não dá em árvore, temos que economizar cada centavo para não passar fome. Ou rico é ganancioso e nós somos humildes. Essas palavras não entravam apenas pelos seus ouvidos. Elas eram absorvidas pela sua pele, criando uma atmosfera onde o desejo de ter mais era visto quase como um pecado, uma traição à realidade difícil da família. Sem que ninguém lhe perguntasse se você concordava, você recebeu um download emocional completo da visão de mundo da sua mãe, herdando os medos dela como se fossem uma herança genética inevitável, aceitando a premissa de que a vida é dura e que a segurança é apenas uma ilusão frágil, prestes a se quebrar. Agora, avancemos no tempo para a sua realidade atual, onde você é um profissional competente, talvez com uma renda que a sua mãe jamais sonhou em ter, mas, curiosamente, a sensação interna permanece inalterada, como um fantasma que se recusa a ir embora. Você percebe que, apesar de todos os seus diplomas e conquistas, carrega um peso inexplicável no peito, uma ansiedade surda que desperta sempre que o assunto é finanças, exatamente como aquela criança que observava a mãe na cozinha. É uma dissonância cognitiva perturbadora. A sua mente lógica sabe que você tem capacidade de gerar recursos, mas o seu sistema emocional entra em estado de alerta máximo,
reagindo ao dinheiro não como uma ferramenta de liberdade, mas como uma ameaça constante que pode desaparecer a qualquer momento, deixando-o desamparado e vulnerável. Essa programação se manifesta fisicamente no seu corpo, uma prova de que o trauma não está na sua conta bancária, mas no seu sistema nervoso, reagindo a gatilhos invisíveis que foram instalados décadas atrás. Você conhece aquela taquicardia súbita, aquele frio no estômago, ou o suor nas mãos quando chega a notificação da fatura do cartão de crédito, mesmo sabendo que você tem o dinheiro para pagar? É o seu corpo revivendo o pânico da sua mãe, disparando os mesmos hormônios de estresse que ela sentia, sequestrando a sua paz e impedindo que você desfrute do fruto do seu trabalho. Você não está apenas pagando uma conta. Emocionalmente, você está revivendo mês após mês o drama da sobrevivência que assombrou a sua infância, preso em um loop temporal de escassez emocional. E quando você finalmente se permite um pequeno luxo, quando decide comprar algo de qualidade ou proporcionar uma experiência melhor para a sua família, o que surge imediatamente após o prazer momentâneo da compra? Uma culpa corrosiva, uma voz sussurrada no fundo da mente que diz: você não devia ter gastado isso. Isso é um desperdício. Quem você pensa que é para ter essas coisas? Essa voz não é sua. É o eco da lealdade invisível, o guarda-costas do seu padrão familiar que tenta te puxar de volta para a zona de conforto da privação, onde é seguro ser igual a todos os outros. Você se sente um impostor na sua própria prosperidade, como se estivesse traindo o sacrifício da sua mãe ao ousar ter uma vida mais leve e abundante do que a vida que ela teve. Observe como esse padrão cria um ciclo de autossabotagem quase matemático na sua vida, onde o dinheiro parece escorrer pelas suas mãos sempre que você atinge um certo patamar de acumulação, como se houvesse um termostato financeiro proibindo você de ultrapassar a temperatura da escassez familiar. Talvez você ganhe um bônus inesperado e na mesma semana o carro quebra, o cano estoura, ou surge uma emergência médica que drena exatamente o valor extra que entrou. Isso não é azar, meu amigo. É o seu subconsciente trabalhando freneticamente para corrigir o seu saldo e trazê-lo de volta ao nível de luta e dificuldade que a sua programação materna define como normal. O seu sistema interno acredita que ter dinheiro sobrando é perigoso e ele fará de tudo para livrá-lo desse risco. O mais doloroso de tudo é olhar para o espelho e, em um momento de clareza assustadora, reconhecer nos seus próprios olhos a mesma expressão de medo e resignação que você via no rosto da sua mãe, percebendo que você se tornou o que jurou jamais ser. Você prometeu a si mesmo que quando crescesse seria diferente, que teria liberdade e controle, mas a lealdade invisível foi mais forte que a sua vontade consciente, transformando-o em uma cópia fiel das limitações dela. É uma constatação que gela a espinha. Você não está vivendo a sua própria jornada heróica. Você está apenas atuando como um dublê na continuação do filme de drama da sua mãe, repetindo as falas dela, sentindo as dores dela e perpetuando a história financeira dela, sem nunca ter escrito um capítulo verdadeiramente seu. Mas eu quero que você saiba que essa dor que você sente agora, essa angústia de perceber que está preso em uma teia que não teceu, é na verdade o primeiro sinal vital de que a sua alma está pronta para despertar e reivindicar a sua própria identidade. Se você sente esse peso, é porque existe uma parte de você, a sua essência divina, gritando por expansão, implorando para que você quebre esse contrato de sofrimento e inaugure uma nova era. Você não precisa continuar sendo o guardião das dores do passado. Existe um caminho para honrar a sua mãe através da sua vitória e não da sua derrota. A dor da repetição termina aqui, pois hoje nós vamos olhar para essa lealdade invisível e, com respeito e firmeza, vamos dissolvê-la para que você possa, finalmente, respirar o ar da sua própria liberdade financeira. O mundo lá fora, com sua visão superficial e puramente materialista, tenta lhe convencer incessantemente de que a solução para o seu caos financeiro reside na matemática fria, em cortar o cafezinho diário ou em preencher planilhas complexas de orçamento doméstico, como se a riqueza fosse apenas uma questão de somar e subtrair. Mas eu lhe digo, com a autoridade de quem conhece os labirintos da mente humana, que essas ferramentas lógicas são absolutamente inúteis enquanto o seu termostato financeiro interno estiver regulado pela temperatura da escassez da sua mãe. A educação financeira tradicional falha miseravelmente com você porque ela trata o sintoma, o gasto excessivo ou a falta de poupança,
ignorando completamente a causa raiz, que é a necessidade emocional profunda de validar a história da sua família, repetindo os mesmos erros. Você pode aprender todas as técnicas de investimento de Wall Street, mas se a sua alma acreditar que ter dinheiro é uma traição ao amor materno, você encontrará uma maneira inconsciente e criativa de perder tudo o que ganhar. Tentar acumular riqueza, sem antes curar essa ferida emocional primária e desativar a programação de lealdade, é uma tarefa tão fútil quanto tentar encher, com uma colher de ouro, um balde que está crivado de furos no fundo, esperando que a água se acumule através do simples esforço bruto. A sua lealdade ao sofrimento materno age como um sistema imunológico financeiro que identifica o dinheiro excedente como um vírus, um corpo estranho que ameaça a sua identidade familiar e trabalha febrilmente para expulsá-lo da sua vida o mais rápido possível. É por isso que o dinheiro que entra por uma porta sai imediatamente por outra. Não é falta de disciplina, é um mecanismo de defesa subconsciente operando perfeitamente para manter você alinhado com a frequência de escassez que você aprendeu a chamar de lar. Enquanto você lutar contra isso apenas com força de vontade, estará em uma guerra civil contra si mesmo, e a parte que busca o amor da mãe sempre vencerá a parte que busca o dinheiro. Precisamos, portanto, abandonar o caminho do esforço cego, onde você se mata de trabalhar apenas para permanecer no mesmo lugar, e entrar no caminho do alinhamento, onde a prosperidade deixa de ser uma luta e passa a ser uma permissão interna. A grande mentira que lhe contaram é que para mudar sua vida financeira, você precisa trabalhar mais, quando na verdade você precisa sentir diferente. Você precisa reconfigurar a definição de amor no seu subconsciente para que a riqueza deixe de ser vista como uma separação da sua mãe e passe a ser uma homenagem a ela. O inimigo não é o mercado, nem o governo, nem o seu chefe. O inimigo é a crença infantil e equivocada de que você precisa sofrer como os seus pais sofreram para ser digno de pertencer à família. É hora de desafiar essa lógica perversa e entender que o verdadeiro amor deseja a superação e não a repetição da dor. Neste momento, eu coloco em suas mãos uma chave dourada que estava perdida sob os escombros de séculos de interpretações equivocadas. Um princípio espiritual antigo e inabalável que serve como o seu decreto de alforria pessoal. As escrituras sagradas no livro de Ezequiel 18:20 trazem uma sentença jurídica divina que anula qualquer contrato de sofrimento hereditário. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Entenda a magnitude solene desta revelação. O universo, em sua justiça infinita, declarou que você não é obrigado, nem espiritualmente nem moralmente, a carregar o karma financeiro ou os erros de gestão da sua linhagem. Esta passagem é a autorização cósmica para que você se desconecte da dor da sua mãe sem deixar de amá-la, estabelecendo um novo marco zero na história da sua família, onde a maldição da escassez perde sua validade jurídica e o seu direito de prosperar é restaurado. Essa verdade bíblica se funde magistralmente com a ciência do sucesso, decodificada por Napoleon Hill, que identificou esse fenômeno de repetição como a lei da hereditariedade social, a força invisível que transmite crenças e limitações de geração em geração, através da imitação subconsciente. Hill nos ensinou que a sua mente subconsciente é um solo fértil que aceita qualquer semente, e até hoje você tem regado as sementes de medo plantadas pela vivência materna, acreditando que elas são a sua única realidade possível. O que estamos fazendo aqui é usar a autoridade da lei espiritual para intervir na mecânica da sua mente. Estamos acessando o código-fonte do seu comportamento para reescrever o programa. Você não é uma vítima do destino ou da genética. Você é um agente livre, dotado pelo Criador, com a capacidade de rejeitar a iniquidade da pobreza e escolher a justiça da abundância, quebrando o ciclo hipnótico que mantinha o seu potencial refém do passado. E aqui reside a cura definitiva para a sua culpa, a reinterpretação sagrada do mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, que por tanto tempo foi distorcido como uma ordem para copiar cegamente a vida dos seus genitores. A verdadeira honra sob a ótica da prosperidade divina não é imitar a miséria ou as limitações daqueles que vieram antes, mas sim multiplicar os talentos que eles, por circunstâncias da vida, não puderam desenvolver. Honrar sua mãe
É ter a coragem de ser feliz onde ela foi triste. É ter a ousadia de ser rico onde ela passou necessidade, validando todo o esforço e sacrifício dela através da sua vitória. Quando você prospera, você não está abandonando a sua mãe. Você está elevando a dignidade de toda a sua linhagem, transformando o sofrimento dela no adubo que fará florescer o jardim que os seus filhos e netos herdarão, provando que a dor dela não foi em vão. Vamos agora adentrar o santuário da sua mente subconsciente para realizar a operação de desativação deste programa de escassez, um processo que exige coragem e honestidade radical. O primeiro passo crucial nesta jornada de libertação é o que chamamos de a identificação do voto, o momento em que trazemos à luz a promessa silenciosa que a sua criança interior fez para salvar ou pertencer à sua mãe. Você precisa compreender que na mente de uma criança, o amor é uma questão de sobrevivência e lealdade absoluta, e se a figura materna transmite que o dinheiro é fonte de dor, a criança, em sua inocência mágica, jura rejeitar o dinheiro para permanecer conectada ao amor materno. Esse voto não foi feito com palavras faladas, mas com impressões emocionais profundas, gravadas no núcleo do seu ser, criando uma regra interna que diz: eu serei como você, mamãe, inclusive na sua falta, para que você nunca se sinta sozinha na sua dor. Para decodificar este segredo, você precisa investigar qual foi a frase raiz ou o conceito emocional específico que serviu de base para o seu voto de pobreza inconsciente, a pedra fundamental da sua escassez. Talvez o voto tenha sido baseado na crença de que os homens não prestam e levam tudo o que temos, uma ideia que sua mãe pode ter transmitido após decepções amorosas ou financeiras com o seu pai, instalando em você a certeza de que acumular recursos é inútil, pois eles serão roubados. Ou talvez o voto tenha sido moldado pela ideia de que dinheiro é sujo e corrompe a alma, uma defesa moral que sua mãe usava para lidar com a própria falta de recursos, fazendo você acreditar que a pobreza é um atestado de pureza espiritual e que a riqueza o tornaria uma pessoa má e indigna do amor dela. Imagine esse voto como um script de computador rodando em segundo plano, um código malicioso que dita todas as suas microdecisões financeiras sem que você perceba a origem do comando. Sempre que você está prestes a fechar um grande negócio ou a dar um salto na carreira, esse script é ativado e sussurra: cuidado, se você fizer isso, estará violando o pacto sagrado. Você estará deixando a sua mãe para trás. É essa voz que gera a procrastinação inexplicável, o esquecimento de pagar uma conta importante ou a compra impulsiva que drena suas reservas. Não são erros aleatórios. São atos de fidelidade ao voto original. Você está inconscientemente sabotando o seu sucesso para garantir que continua sendo o filho da sua mãe, fiel às limitações que definiram a identidade da família por décadas. Aprofundando ainda mais na decodificação, observe como esse voto cria uma identidade de mártir financeiro, onde você sente uma satisfação perversa e oculta em estar sempre apertado, pois isso o mantém em sintonia empática com o sofrimento dela. É como se a sua dificuldade financeira fosse uma forma de dizer: olha, mãe, eu entendo o quão difícil foi para você, porque também é difícil para mim. Eu sou solidário à sua dor através da minha própria escassez. Romper esse ciclo exige que você reconheça que essa solidariedade é tóxica e inútil. O seu sofrimento atual não alivia o sofrimento passado dela, apenas duplica a quantidade de dor no mundo e desperdiça o potencial de cura que a sua vida representa. Para traduzir isso em uma ação mental concreta hoje, eu quero que você pegue um papel e uma caneta, pois a escrita é uma forma de materializar o imaterial e de tirar o fantasma do escuro. Pergunte-se: qual é a frase sobre dinheiro que eu ouvi a minha mãe dizer, ou que eu sentia que ela pensava, que hoje limita a minha vida? Escreva essa frase com todas as letras, não importa o quão dura ou irracional ela pareça ser. Ao ver essa crença escrita no papel, você a objetifica, separando-a da sua identidade. Você deixa de ser a crença e passa a ser o observador da crença, criando o distanciamento crítico necessário para começar a questionar a sua validade e o seu poder sobre o seu destino. Ao olhar para essa frase escrita, entenda que ela não é uma verdade universal sobre a economia ou sobre o mundo. Ela é apenas uma confissão das limitações e medos de uma mulher
que viveu em outra época e sob outras circunstâncias. Você precisa dizer para a sua mente, com firmeza e compaixão: esta frase pertence à história da minha mãe, não à minha. Isto foi o que ela pôde perceber, mas não é tudo o que existe. Esse é o início da desidentificação, o momento em que você começa a perceber que é possível amar a sua mãe profundamente sem precisar concordar com a visão de mundo limitada que ela tinha sobre a prosperidade e o merecimento. O segundo movimento deste processo cirúrgico é a transmutação da culpa em gratidão, onde abordamos o mecanismo que impede você de manter o dinheiro que ganha, a culpa corrosiva de ultrapassar quem lhe deu a vida. É aqui que entra a poderosa metáfora do termostato financeiro, um dispositivo interno que sua mãe ajustou para uma temperatura baixa, digamos 20 graus de prosperidade. Sempre que você começa a ganhar mais e a temperatura da sua vida sobe para 30 ou 40 graus, a culpa dispara como um sistema de resfriamento de emergência, forçando você a gastar, perder ou doar dinheiro até que a temperatura volte para os confortáveis e conhecidos 20 graus da escassez familiar. Esse termostato foi configurado com base no nível de permissão que sua mãe se dava para ser feliz e próspera, e você, por amor, aceitou esse limite como sendo o seu próprio limite de segurança. Você aprendeu que viver acima dessa temperatura é perigoso, arrogante ou desrespeitoso, e por isso o seu subconsciente entra em pânico quando a abundância começa a fluir, interpretando o sucesso como uma ameaça à sua conexão com ela. A grande virada de chave aqui é entender que você não precisa desligar o sistema, mas sim recalibrar o termostato para uma nova temperatura. E a ferramenta para fazer isso não é a rebeldia, mas a gratidão profunda e intencional. A culpa é uma energia de contração que diz: eu não posso ter mais porque ela teve menos, uma lógica que desonra o esforço dela, pois sugere que o sacrifício dela não serviu para impulsionar você, mas para ancorá-lo. A transmutação ocorre quando você substitui essa culpa pela gratidão, que é uma energia de expansão que diz: porque ela teve menos e se sacrificou, eu tenho o dever sagrado de ter mais, para que o esforço dela dê frutos através de mim. Você deixa de ver a sua riqueza como uma afronta à pobreza dela e passa a vê-la como a redenção da história dela, o troféu que justifica todas as batalhas que ela lutou para criar você. Visualizar a sua mãe não como uma vítima que precisa da sua compaixão através da dor, mas como uma ancestral que deseja ver a sua semente florescer, muda completamente a dinâmica energética da sua mente. Imagine que, se ela pudesse ver a verdade espiritual agora, livre dos medos terrenos, o maior desejo dela seria que você superasse todas as barreiras que ela enfrentou, e não que parasse diante das mesmas muralhas. A verdadeira lealdade não é sentar-se ao lado dela na escuridão, mas sim acender uma luz tão forte que ilumine retroativamente todo o caminho que ela percorreu, dando sentido e propósito à existência dela através da sua realização plena. A ação mental para recalibrar o seu termostato envolve um diálogo interno constante, uma autossugestão que você deve repetir sempre que a culpa tentar assaltar a sua paz. Feche os olhos e visualize a face da sua mãe e diga mentalmente: mãe, eu vejo o seu sacrifício e a sua dor, e eu me recuso a deixar que eles tenham sido em vão. Em honra a tudo o que você passou, eu tomo a vida com as duas mãos e me permito prosperar, transformando a sua luta na minha vitória, para que a nossa linhagem finalmente conheça a abundância através de mim. Ao fazer isso, você transforma o peso morto da culpa em combustível de alta octanagem para o seu crescimento, utilizando a memória dela como uma mola propulsora em vez de uma âncora. Você está ensinando ao seu subconsciente que o seu sucesso não o afasta da sua mãe, mas o aproxima do sonho que, no fundo, ela sempre teve para você, mesmo que não soubesse como expressar ou manifestar em vida. Essa ressignificação é o que permite que o termostato suba, pois agora é seguro ser rico. Ser rico torna-se a forma suprema de amar e honrar a sua origem. Chegamos agora ao clímax da nossa operação, o ritual de quebra de padrão, onde vamos realizar o corte definitivo do cordão umbilical da escassez. Imagine que, além do cordão físico que foi cortado ao nascer, permaneceu um cordão energético, um tubo invisível por onde a sua mãe, sem querer, continuou alimentando você com os medos, as inseguranças e as limitações dela. Enquanto esse cordão estiver intacto, você estará nutrindo a sua mente com o leite da escassez, absorvendo as emoções dela como se fossem suas, incapaz de discernir onde termina o trauma dela
e onde começa a sua vida. Este cordão não é o laço de amor que une mãe e filho eternamente. O laço de amor é dourado, luminoso e flui através do coração, enquanto o cordão da escassez é denso, escuro e conecta-se ao seu plexo solar, drenando o seu poder pessoal. Cortar este cordão negativo não significa deixar de amar a sua mãe ou abandoná-la. Significa apenas parar de se alimentar da dor dela e parar de permitir que a toxina do medo financeiro circule no seu sistema. É um ato de higiene espiritual necessário para que o adulto próspero possa finalmente nascer, pois nenhum adulto pode prosperar plenamente se ainda estiver sendo alimentado emocionalmente pelas frustrações de seus pais. Para este ritual, você precisará de um momento de total privacidade e silêncio, criando um espaço sagrado onde a sua mente possa operar sem interrupções. Sente-se confortavelmente. Respire fundo 3 vezes para acalmar as ondas cerebrais e entre em um estado de reverência, reconhecendo que você está prestes a alterar a estrutura do seu destino. Visualize à sua frente a imagem da sua mãe, seja como ela é hoje ou como você se lembra dela, e observe com os olhos da mente esse cordão escuro que conecta o estômago dela ao seu, pulsando com uma energia de preocupação e falta. Sinta o peso dessa conexão. Perceba como ela limita a sua respiração e a sua capacidade de expansão. E reconheça que esse peso não é seu para carregar e que carregá-lo não ajuda a ela em absolutamente nada. Agora visualize em suas mãos uma tesoura dourada de luz ou uma espada flamejante, um instrumento de poder divino que tem a capacidade de separar o que é tóxico do que é amoroso. Com um movimento firme e decidido, visualize-se cortando esse cordão, vendo-o se romper e cair ao chão, imediatamente cauterizado pela luz, interrompendo o fluxo de medo que vinha dela para você. No momento do corte, inspire profundamente e sinta uma onda imediata de liberdade invadindo o seu peito, como se você pudesse finalmente respirar por conta própria pela primeira vez em anos. Veja a sua mãe do outro lado, também aliviada, pois ela não precisa mais sustentar você com as preocupações dela. Veja-a sendo envolvida por uma luz de paz, enquanto você permanece no seu próprio espaço de poder. Agora, visualize-se recolhendo todo o peso, toda a escassez e toda a dor que não lhe pertencem, transformando-os em um pacote simbólico e devolvendo-o respeitosamente a ela ou aos ancestrais atrás dela. Diga em voz alta ou mentalmente: mãe, eu devolvo a você o que é seu. Eu devolvo o seu medo, a sua escassez e as suas crenças limitantes, pois são pesadas demais para mim e eu não preciso delas para te amar. Sinta a leveza de se desfazer dessa bagagem, percebendo que você está ficando apenas com o que é seu, com o seu potencial, a sua força e a sua capacidade infinita de criar uma nova realidade. Em troca, visualize que, ao devolver o peso, você abre espaço para receber a bênção. Veja a sua mãe sorrindo e enviando a você um fluxo de luz dourada, a permissão ancestral para que você seja grande, rico e feliz. Aceite essa bênção. Sinta-a preencher cada célula do seu corpo onde antes havia medo, reprogramando o seu DNA para a prosperidade e o sucesso. Entenda que agora você é o guardião do seu próprio destino, livre para ganhar, gastar e multiplicar dinheiro sem culpa, apoiado pela força dos seus antepassados, mas não mais limitado pelos traumas deles. Para selar este ritual e gravar essa nova programação no seu subconsciente, você deve fazer um decreto final, uma oração afirmativa que servirá como a nova lei da sua vida financeira. Com a mão no coração, sentindo a batida da sua própria vida, declare com autoridade: eu sou o elo de ouro da minha família. A escassez termina em mim e a abundância começa comigo. Repita isso, sentindo a verdade vibrar na sua voz. Eu honro o passado, criando um novo futuro de riqueza. Eu sou livre para prosperar, e ao prosperar eu curo a minha linhagem. Mantenha essa sensação de liberdade e poder pelo maior tempo possível, permitindo que o seu sistema nervoso se acostume com essa nova frequência de segurança e merecimento. Este ritual não é apenas uma imaginação, é uma instrução direta ao seu cérebro para parar de produzir as reações de medo e começar a buscar as oportunidades de crescimento. A partir de hoje, sempre que a velha ansiedade tentar voltar, lembre-se deste momento. Lembre-se do corte do cordão e reafirme que aquele velho contrato foi anulado e que um novo testamento de prosperidade foi escrito no livro da sua vida. Você agora possui as ferramentas para identificar o voto secreto, transmutar a culpa em gratidão
e cortar o cordão da escassez, completando o ciclo de libertação que a sua alma tanto ansiava. Não subestime o poder do que acabamos de fazer. As maiores mudanças na realidade física começam com mudanças invisíveis na arquitetura da mente e do espírito. Você realizou o trabalho que poucos têm coragem de fazer, e a recompensa será uma vida onde o dinheiro flui não como um inimigo a ser temido, mas como um aliado abençoado para a construção do seu legado. Carregue essa nova consciência com você para o mundo real, para as suas decisões de negócios, para a gestão do seu lar e para a forma como você educa os seus filhos sobre o valor e o propósito da riqueza. Você não é mais o repetidor de uma história triste. Você é o autor de uma nova saga de superação, e cada centavo que você ganhar a partir de agora será um testemunho da sua cura e da sua vitória sobre o passado. A decodificação está completa, o caminho está limpo e o seu futuro financeiro está, finalmente, em suas próprias mãos, pronto para ser moldado à altura dos seus maiores sonhos. Imagine por um momento como será acordar amanhã de manhã, abrir os olhos e sentir pela primeira vez em décadas um silêncio absoluto, onde antes habitava a voz da preocupação materna. Aquela pressão constante no peito, aquele alerta de perigo iminente que acompanhava cada pensamento sobre dinheiro, terá se dissipado como neblina ao sol, deixando em seu lugar uma serenidade sólida e uma certeza inabalável de capacidade. Você caminhará pela sua casa não mais como o filho assustado que tenta proteger a mãe, mas como o quebrador de ciclos, soberano, o adulto que finalmente assumiu o comando da própria vida. A liberdade que você sentirá não virá apenas dos números na sua conta, mas da profunda paz de saber que você tem a permissão divina e ancestral para ser imensamente próspero, sem que isso lhe custe o amor ou o pertencimento à sua família. Você se tornou, a partir de hoje, o elo de ouro da sua linhagem, a peça fundamental que transformou uma corrente de ferro e ferrugem, forjada na escassez, em uma joia preciosa de abundância e possibilidades. Ao curar a sua própria mente, você não salvou apenas a si mesmo. Você reescreveu o passado, dando um novo significado a todas as lágrimas que a sua mãe derramou e purificou o futuro, garantindo que os seus filhos e netos recebam uma herança emocional limpa. Eles olharão para você e não verão o medo de faltar, mas sim a alegria de multiplicar. Eles aprenderão que o dinheiro é uma ferramenta de amor e expansão, e não um tirano cruel. Você é o marco divisor na história do seu sobrenome, aquele que teve a coragem de dizer basta para a dor e sim para a glória, alterando a trajetória de gerações que ainda nem nasceram. Visualize a sua vida financeira daqui a um ano, livre das amarras da lealdade invisível. Você investindo com sabedoria, desfrutando de experiências luxuosas sem um pingo de culpa e construindo um patrimônio que servirá de alicerce para os sonhos da sua família. O dinheiro que antes fugia de você como se fosse repelido por um campo magnético de culpa, agora será atraído pela sua nova frequência de merecimento, encontrando em suas mãos um gestor seguro e grato. Você perceberá que a verdadeira prosperidade não afasta as pessoas que amamos, mas nos dá recursos para cuidar delas de uma maneira que a escassez jamais permitiria. A sua riqueza será a prova viva de que é possível honrar a origem indo muito além de onde ela pôde ir, transformando a antiga vergonha da falta no orgulho da conquista. Mas para que essa visão se concretize na matéria, o trabalho interno não pode ser apenas um desejo passageiro. Ele deve ser selado com uma decisão irrevogável que você tomará hoje à noite, na quietude do seu quarto. Eu convoco você a não deixar este conhecimento se perder na distração do dia a dia, mas a realizar o ritual que descrevemos antes de dormir, no momento em que a sua mente consciente se entrega ao sono e o subconsciente assume o controle. É nesse limiar entre a vigília e o sonho que a reprogramação é mais potente. É ali que você deve visualizar o corte do cordão e a devolução do peso, garantindo que, enquanto o seu corpo descansa, a sua alma esteja ocupada construindo a nova arquitetura da sua liberdade financeira. Faça deste ato o seu compromisso sagrado com a abundância, uma cerimônia íntima onde você se despede da velha identidade de escassez e veste o manto da sua nova realidade próspera. Olhe-se no espelho antes de deitar, encare a profundidade dos seus próprios olhos e reconheça que ali habita a força de todos os seus ancestrais, torcendo para que você vença onde eles falharam. Diga a si mesmo que a luta acabou, que a dívida de sofrimento está paga e que o universo está aguardando apenas a sua ordem
para derramar as bênçãos que estavam represadas pela barreira do medo. Você não está mais sozinho na escuridão. Você é a luz que a sua família esperava, e a sua prosperidade é a cura que todos necessitavam. Não subestime o poder de uma mente decidida e alinhada com as leis espirituais. Ao fazer isso, você estará enviando um sinal claro ao universo de que está pronto para receber níveis de riqueza que antes pareciam impossíveis. A lealdade invisível que o prendia ao chão foi substituída por uma lealdade à luz, um compromisso com a expansão da vida que beneficia a todos ao seu redor. Sinta a dignidade de ser quem você nasceu para ser, sem as distorções do passado, caminhando firme em direção a um horizonte onde o dinheiro é apenas um dos muitos reflexos da sua riqueza interior. E para que essa verdade se torne a rocha sobre a qual você construirá o seu império, eu quero que você adormeça, repetindo o mantra que cristaliza essa transformação, deixando-o ecoar na sua mente como a última e definitiva verdade do seu dia. Deixe que essas palavras penetrem em cada recesso do seu ser, substituindo o medo antigo pela nova lei da sua vida. Respire fundo, sinta a presença amorosa da sua linhagem libertada e declare para o universo, com toda a fé que habita em seu coração: eu honro o seu passado, criando um novo futuro de abundância.